Pode ir. Mister, parabéns pela vitória. Um jogo eletrizante, um jogo que teve gol rápido, né, e teve também muita luta no segundo tempo. Queria que você falasse um pouco dessa questão, né, essa análise nessa perspectiva. E uma outra, se for possível, dá para dizer que esse time do Cruzeiro encaixou na sua filosofia de trabalho, do seu jeito de gostar de futebol, de gostar de postura dos jogadores em campo? Novamente, parabéns pela vitória e boa noite. Bem, primeira questão, acho que o Cruzeiro entrou muito forte no jogo, chegou com alguma facilidade até ao 2-0, não é? Com pressão, com as bolas paradas, que era um problema que nós tínhamos, mas que nunca deixamos de trabalhar. Eu hoje disse aos jogadores, o trabalho paga, porque nós andamos a trabalhar as bolas paradas e não temos sido muito produtivos, mas hoje acabou por dar os 2 golos e isso foi muito importante, de ter essa vantagem no marcador. Depois, na segunda parte, o Palmeiras teve mais bola, teve mais capacidade e nós saímos mais em transição. Não é de estranhar, porque sinceramente, um dos primeiros dias que eu cheguei, eu disse-nos que havia equipas mais preparadas que o Cruzeiro, e quer o Palmeiras, quer o Flamengo têm um elenco de jogadores muito importantes. Por isso é que jogam várias competições quase ao mesmo nível. Mas o futebol às vezes só se joga com 11 e com aqueles que vão entrando, e o Cruzeiro tem tido a felicidade de não ter muitos problemas de lesões. O Cruzeiro, como eu já vos disse, tem um grupo de jogadores talentosos, alguns que estavam num momento mais negativo, mas têm a sua qualidade e voltaram a provar, porque esta campanha, o principal responsável desta campanha são os jogadores. Os jogadores é que têm tido a mentalidade, capacidade de trabalho, chegam aos jogos a assumir a postura, tudo isto é dos jogadores. O treinador só tenta orientar o caminho e eles têm seguido esse caminho de uma forma espetacular. E eu estou muito satisfeito com eles, porque estamos a conseguir tirar o melhor de cada um durante os trabalhos, mas também durante os jogos. Em relação à última questão era? A sua cara, a identidade sua do Cruzeiro. Claro, aos poucos. É assim, a minha cara, eu sou às vezes meio camaleão, não é? Eu tenho uma cara, mas eu tento sempre fazer um aproveitamento daquilo que são os meus jogadores, não é? Eu só posso fazer a minha cara com os jogadores que temos, e com certeza que fui eu que procurei neste elenco jogadores para jogar de uma forma que eu achava que tinha condições de jogar, e é isso que temos feito. E mais uma vez, estão de parabéns os atletas por todo o empenho, e acho que os torcedores também estão felizes, e também quero agradecer toda esta vida, esta paixão que eles colocam nos jogos, e ajuda-nos ao grupo ser melhor, ajuda-nos a ter positividade, energia dentro do campo, e gostava que sempre que jogássemos em casa ter estes 60 mil, porque assim eu jogo sempre com 12 e é uma vantagem em relação aos adversários. Jardim, o Cruzeiro hoje passa a ser visto, né, no cenário nacional de uma maneira diferente. Porque quando ganhou do Mirassol, era o Mirassol. Quando venceu um time de menor expressão, assim, digamos, mas tinha muitos detalhes, muitos porquês, e o Cruzeiro hoje teve uma vitória incontestável em cima de um time que tem um dos melhores, se não for o melhor elenco do país. Tá? E, mais uma vez, você acabou de falar da questão dessa torcida do Cruzeiro. Em 2013, 2014, quando o Cruzeiro foi bicampeão brasileiro, aconteceu algo diferente entre o elenco e a torcida. E hoje, depois de muito tempo, o torcedor do Cruzeiro sofrido, machucado, por tudo que fizeram com o clube, por tudo que aconteceu, essa retomada até chegarmos nesse dia de hoje, voltamos a ver isso novamente. Eu queria que você falasse a respeito, mais uma vez, dessa importância que o torcedor do Cruzeiro tem tido junto com esse time do Cruzeiro, que é o que parece, claro que o Cruzeiro pode ser derrotado no Mineirão, mas
com essa sinergia toda, vai ser muito difícil o Cruzeiro ser batido em casa, perdão. As duas questões. Em relação aos torcedores, eu disse-vos isso no primeiro dia. Eu vinha para cá. Um dos motivos que me fez vir foi estas energias que eu acreditava que as equipas brasileiras tinham e os seus torcedores. E mais o Cruzeiro. Porque já conheço o Cruzeiro há longo tempo. Eu lembro-me em 2015, fiz uma ação de publicidade do Mónaco para o Cruzeiro. É um clube que eu acompanhei e sabia desta torcida. Muito importante, como eu disse anteriormente, tem sido o nosso 12º jogador, tem apoiado, cada vez mais tem apoiado o grupo, que também estou satisfeito. No início eram mais as individualidades, hoje é o grupo, é o Cruzeiro, é a nossa equipa, e isso também alegra os nossos jogadores, que eles estão a ser valorizados. Em relação ao nosso momento, eu posso vos dizer, no início do campeonato, quando ganhamos ao Mirassol e fomos desvalorizados, ou ganhamos ao Red Bull, que ia descer de divisão, o Red Bull está no G4, o Mirassol está talvez ali a meia tabela, e são equipas que têm jogado bem. O Cruzeiro é uma equipa que está crescendo, está evoluindo, os seus jogadores têm dado o máximo, têm mostrado bom futebol, têm mostrado competência nos resultados, mas com certeza que, como no início não éramos os candidatos a descer, agora também não somos os candidatos a ganhar o campeonato. Mas queremos ser competentes, queremos a cada jogo respeitar o adversário, seja o Vitória na próxima rodada, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, qualquer adversário, respeitá-lo e impor aquilo que é as nossas ideias e o futebol. E depois verificar que se essa competência que nós colocarmos durante o campeonato, o que é que nos vai dar, não é? Não é nada agora, à 11ª jornada, que vamos mudar aquilo que são os nossos objetivos. E vocês sabem bem que o grande objetivo do clube é voltar à Libertadores, peças vagas, mas com certeza que o nosso objetivo diário dentro do grupo é olhar o próximo jogo com a maior responsabilidade, com a maior capacidade de trabalho, de forma a sermos sérios e lutar pelo resultado, que é isso que os nossos adeptos e o nosso Presidente nos pede, não é? O Presidente nunca me pediu para ganhar títulos, ele pediu-me era para, como torcedor, sentir estas sinergias entre os adeptos e os jogadores e dentro de campo a gente mostrar a nossa atitude. Jardim, parabéns pela vitória. Queria saber de você, sempre, aos poucos a gente vai te conhecendo, né? E algumas coisas a gente já pode destacar, essa questão da competitividade, né? Jogos da Sul-Americana, por exemplo, em termos de competição, não valia absolutamente nada, e você explicou que precisava de alguns jogadores para ter esse ritmo de competição. E agora tem essa pausa no momento que o Cruzeiro está voando, né? Como que você enxerga essa pausa? Você acha benéfica para tentar descansar os jogadores? Você acha que não seria o melhor momento, levando em consideração esse momento vivido pelo Cruzeiro? Como é que você enxerga essa pausa? As pausas têm sempre uma análise a posteriori, não é? Nós estamos num bom momento e com certeza que não tínhamos problema de continuar a jogar, não é? Temos agora a pausa para o FIFA Day, que sabíamos que existia, vamos respeitar, vamos aproveitar para recuperar alguns jogadores que estão meio tocados, e depois voltar a trabalhar seriamente, porque o jogo do Vitória é tão importante como este jogo. É isso que eu quero do grupo, independentemente com quem joga, tenha sempre uma atitude forte e tenha um empenho, de forma a gente respeitar aquilo que é jogar no Cruzeiro. Jardim, boa noite, parabéns pela vitória. Eu quero destacar uma palavra que, na verdade são duas, né, que você sempre falava aqui, quando você chegou ao Cruzeiro, que é duelos individuais. O Cruzeiro era um time que, até um pouco no início do seu trabalho, era um time que não ganhava os duelos individuais. E a página virou, né? O Cruzeiro hoje é um time que ganha duelos individuais. A gente viu o Kaique hoje fazendo uma partida assim
100%, né, ganhando disputa com o jogador, o Estevão, que é um dos melhores da posição dentro do futebol brasileiro. Eu queria que você falasse sobre esses duelos individuais. Essa foi a virada de chave para o Cruzeiro? Não, com certeza que os duelos são importantes no futebol moderno, não é? Eu lembro-me de chegar aqui, se nós não ganharmos os duelos individuais, tínhamos de ter 20 jogadores, que era 2 para defender um só do adversário. E os jogadores sabem disso, os jogadores, muitos deles têm experiência, sabem que isso é importante, e aos poucos e poucos eles foram buscando em si próprio esta capacidade de saber que quer ofensivo, quer defensivamente, a gente tinha que ganhar os duelos individuais. E esse mérito veio ao de cima porque os nossos profissionais são bons profissionais, são jogadores inteligentes, são jogadores de qualidade e sabiam que antes de mostrarmos a qualidade na posse, a qualidade na circulação, tínhamos que, em termos defensivos, ter outro impacto. E é isso que os jogadores fizeram. Mesmo hoje tivemos um momento muito bom no jogo, mas teve um momento que tivemos que sofrer. E sofremos todos juntos, com dificuldade, com alguns jogadores já com alguma carência em termos físicos, porque o Wanderson já está parado há muito tempo, o Caio teve 3 dias sem treinar porque tinha um hematoma na perna, o Gabriel teve gastroenterite 2 dias, esteve parado, isto não veio posterior, mas a gente tinha algumas debilidades, mas com a força do grupo conseguimos superá-las e conquistar os 3 pontos. Jardim, parabéns pela vitória. Falando dessa força do grupo, né, você apostou no Wanderson hoje como titular e ele não jogava 3 jogos. Né? Nos últimos jogos, quem ficava um bom tempo sem jogar, geralmente você preservava um pouco mais essa volta. Né? O que te fez apostar, já colocar o Wanderson de cara nesse retorno? Né? Teve uma pancada no joelho. E a respeito da contratação do Marquinhos, né? O Cruzeiro oficializou essa... Ainda não? Ah, tá. Mas a respeito do Marquinhos, é um pedido seu, é uma contratação para o Cruzeiro aí nessa janela, de repente, não? Não, em relação ao Wanderson, vocês percebem que o Wanderson é um médio, não é? Um médio que de arrasto do jogo ofensivo, mas também um médio de trabalho em termos defensivos. Às vezes as pessoas dizem que o Wanderson é um atacante, mas atacante só tem eu, não é? O Caio. Depois temos uma dinâmica de jogo que permite, de vez em quando, o Cristiano aparecer, o Mateus, o Wanderson, o Gabriel, se estiver a jogar, outros jogadores que têm alguma certa mobilidade. Mas hoje, com certeza, que eu tinha que meter logo de início alguns jogadores que, em termos desses duelos, porque esta equipa, além da qualidade que tem, o Palmeiras deve ser das equipas mais agressivas e intensas do campeonato. Tem muitos jogadores aqui que têm grande intensidade e a gente tinha que igualar nessas forças. Não é por acaso que eu tiro o Wanderson, meto o Eduardo ali, outra vez para estancar um pouco as forças dos duelos individuais e da capacidade de ganhar a primeira bola e a segunda, para equilibrar mais o jogo. E é isso a nossa ideia. Em termos do jogo, do Wanderson entrar, sabia que ia dar 60 minutos, mas também sabia que a seguir tinha o Eduardo para fazer o resto do trabalho, se fosse necessário, por fora ou por dentro. E depois a situação do Marquinhos. O Marquinhos entra no jogo porque sabem que o Gabriel não tem a velocidade de transição que eu pretendia e eu estava a pensar que eles iam dar um abafo mais em nós e nós tínhamos a saída do Marquinhos na transição. Acabou por isso não acontecer muito essa transição, mas pronto, conseguimos resolver. Fiquei triste de sofrer aquele gol, que acho que a equipa não merecia, que estava tão bem no jogo. Sofremos um gol, o 2-1, mas acho que a vitória assenta bem a estes jogadores que trabalharam para obter. Jardim, boa noite, tudo bem? Aqui? Tudo bem, e você? Joia. Um dos pedidos do Pedro Lourenço é para que olhasse com carinho para a base do Cruzeiro, e um dos melhores jogadores hoje foi o Kaique, o jogador que veio da base do Cruzeiro. E na sua mão, o Kaique melhorou muito. E você está lançando alguns jogadores da base também no elenco. Paciência é a palavra certa para usar, para você lançar esses jogadores, para a torcida ter paciência? E, mais uma pergunta, se puder, você faz coro pro Caio Jorge ir para a seleção? Bem, em relação à formação, vocês sabem que eu sou um treinador que acredito que a formação
é importante em todos os clubes. Em todos os clubes, não é só no Cruzeiro, em todos os clubes. Temos que abrir portas para os jogadores da base. Porque são jogadores criados, jogadores que têm um ADN do clube. O Lucas Silva, que foi da base e é muito mais experiente, é um jogador que transmite os valores de ser cruzeirense, e isso é importante para mim. Com certeza que a nossa base neste momento não tem os jogadores para resolver os problemas da equipa principal, mas tem jogadores que aos poucos e poucos, têm 17 anos, 18 anos, vão ganhando experiências, está com o grupo, experiências de jogar um pouco uma taça do Brasil, já jogaram a Sul-Americana, temos meninos de 16 anos que já jogaram titular na Sul-Americana, e é estas experiências e estas competências que eles vão crescendo até um dia se afirmarem ou não. Mas eu acredito que os jogadores da base não podem fazer a diferença na primeira equipa. Se for uma equipa competitiva e uma equipa que lute por objetivos altos, não é fácil tirar um menino da base e colocar na equipa principal e ele resolver os problemas. Okay? Eu acho que isto tem tudo um processo. Eu falo porque eu trabalhei com muitas jovens, quer no Sporting, quer no Mónaco, tive muitos jovens jogadores, muito daquilo que o Bernardo Silva, o Lamar, o Fabinho, o Kylian Mbappé e essas coisas, eles demoraram um ano e meio, muitas vezes, a se afirmar, a jogar aos poucos, a evoluir, para um dia serem imprescindíveis na equipa. Não é fácil tirá-los e de um toque de mágica, ele agora, e depois eu posso queimar os jogadores se eu fizer isso, porque eles vão lá uma vez, estão mal e as pessoas já não querem saber mais. Mas eu sou um defensor da base. Em relação às seleções, assim, eu sempre trabalhei com muitos internacionais e aqui, por acaso, não temos internacionais neste momento. Para mim é melhor, que tenho o grupo todo para trabalhar já o próximo jogo. Mas não vão interferir nas decisões de quem manda, porque eu acredito que quem manda, quer na seleção brasileira, quer na seleção portuguesa, quer na seleção francesa, na Arábia Saudita, em qualquer seleção, é pessoas competentes e vão ter as melhores decisões em prol dos jogadores que chamam. Mas com certeza que vamos ter 2 ou 3 jogadores, pela competência que mostraram, que podem ser alternativas. Para o futuro, mas essas decisões cabem essencialmente ao Ancelotti, porque ele é que vai preparar os jogos da seleção. Ô Jardim, acho que foi na eliminação contra o América, ou no primeiro jogo, você tinha falado sobre 2 meses para o time ter uma sintonia, uma situação diferente. E agora? O Cruzeiro chegou nesse período aí que você queria, e o que mais tem pela frente em termos de evolução? Vocês sabem que eu não minto, não tenho essa necessidade de mentir, porque acho que os torcedores do futebol não merecem, e os nossos torcedores do Cruzeiro não merecem que eu conte historinha. Eles não estão aqui para o treinador a contar uma história. E por isso, muitas vezes, você disse isto há 2 meses, você disse isso há 3 meses, você disse isto no mês passado. Eu conto a verdade, eu conto aquilo que eu acredito, aquilo que é um processo no futebol. Nenhum treinador consegue, em toque de mágica, mudar uma equipa, é preciso um processo, foi isso que aconteceu. Eu disse isso 2 meses porque acreditava que, dentro desta competência que os jogadores têm, os jogadores iam evoluir. E estão a evoluir, e acredito que ainda há espaço para a gente evoluir mais, e é esse sempre o caminho, sempre sem tirar os pés no chão e saber que o que nos trouxe para esta fase foi o trabalho dos jogadores, o empenho, a qualidade, a atitude deles é que nos trouxe para este momento agora. Por isso não podemos perder estes valores que serão importantes para contra o Vitória e para o decorrer da época. Obrigado, Jardim. Obrigado a vocês.